município de São Paulo produz toneladas de resíduos orgânicos por dia. São frutas, verduras e legumes vindos de feiras livres, sem contar o que sai das casas. Pois é, Cris, mas parte disso pode virar um novo produto. Ela é mesmo uma cidade grande, até um pouco caótica. São Paulo é essa caricatura exagerada. Tem luzes, sons, tem cheiros. Se for de manhãzinha, cheiro de pão fresco. A Roberta começou cedo e se apressa para entregar a primeira encomenda. Celso, bom dia. Bom dia. Então vai lá, um bom dia para você. Padaria e motoboy. Duas figuras para lá de paulistanas. Logo de cara, a gente imagina que a missão do Celso é entregar um pão fresquinho saído do forno. Nada disso. A sacola que ele leva está carregada de restos de alimentos, sobras do preparo de pães, salgados e doces. Uma vez por semana, o Celso leva esse lixo orgânico da Roberta para uma espécie de entreposto e segue caminho. Dali para frente, a tarefa é do Adriano, produtor rural. Ele então sai do bairro de Interlagos, na zona sul de São Paulo, e começa a voltar para casa. O destino é Parelheiros, no extremo sul da cidade. A avenida larga afunila, vira rua, vira terra. E São Paulo já não é mais tão óbvia por aqui. E se São Paulo é conhecida por ser esse lugar absolutamente diverso, que tem de tudo um pouco, a zona rural não tem como ser muito diferente disso, não. Aqui não tem grandes criações, não tem plantação de muita coisa, mas o rolê que a gente viu acontecer é porque o produto dessa fazenda vai se dar da transformação da matéria-prima que o Adriano está trazendo para essa estação de compostagem. Faz todo sentido você estar nessa localização pertinho do centro urbano, é isso? Exatamente, a gente está dentro de São Paulo, né? As pessoas pensam no rural como se o rural fosse interior, longínquo do centro. E a tua matéria-prima precisa da área urbana. Sim, a gente faz o processo de compostagem com resíduos sólidos urbanos. Aqui vai virar um insumo de extrema qualidade, que é um adubo orgânico. Tudo que entra nessa pilha foi cuidadosamente selecionado. Os clientes que mandam o lixo para cá pagam para ver o resíduo orgânico bem aproveitado. Ideia que a Marina, esposa do Adriano, botou na cabeça ainda em 2009, quando morava na cidade. Veio de um incômodo meu de não mandar mais resíduo pro aterro, né? A gente começou com a minhocultura, vendendo adubo, mas foi logo depois que o Adriano falou, não, eu tenho um lugar para você crescer. Foi então que esse sítio entrou na jogada. Ele era do bisavô do Adriano desde a década de 1940. Esse galpão era a pocilga de uma criação de porcos. Abastecia um antigo matadouro da região. Com o tempo, o negócio minguou e o lugar passou anos sem uso. Em 2019 a gente viu esse lugar totalmente abandonado, só que eu falei, ô louco, aqui tem uma grande possibilidade, né, de a gente fazer algum tipo de empreendimento. A gente começou primeiro com a compostagem, mas a gente tem uma segunda frente que é a venda do adubo, então a gente tem alguns lugares de revenda desse produto e a gente tem a terceira que é a agrofloresta, para mostrar que é possível ter essa integração entre a zona urbana e o rural, né? Estamos dentro da cidade de São Paulo com um espaço rural e que poucas pessoas ainda conhecem. O carro-chefe é a compostagem, que cresceu de 4 toneladas de resíduos no primeiro ano para 100 toneladas em 2024. O material que chega da cidade passa primeiro por uma seleção. Só ficam os restos de alimentos que são misturados à serragem. E de pouco em pouco, o Adriano enche as 4 leiras. Cada uma comporta 25 toneladas. A palhada de capim braquiária cobre a leira e serve de proteção para o trabalho das bactérias que vão decompor os resíduos. E esse trabalho gera calor. No momento da gravação, a temperatura nessa leira bateu 64 graus. Essa primeira etapa ela vai durar de 35 a 40 dias numa alta temperatura. A partir daí ela começa a se estabilizar, baixar essa temperatura. É quando a gente vai misturar esse material e a gente vai entrar na segunda etapa, que é a segunda etapa que a gente chama de descanso, que é de maturação. Na fase de descanso, o composto nem parece mais um resto de alimento. Depois de revolver e cobrir, são mais 40 dias de espera. As bactérias fizeram a primeira fase e os fungos vêm para a segunda etapa quebrando essas moléculas mais duras. A partir daí, essa temperatura começa a baixar, a fermentação, e a gente vai fazer o quê? A gente vai levar para a parte interna, abrir, deixar perder a umidade, estando estabilizado, um controle de umidade com oxigênio, não tendo mais alta temperatura, você tem um adubo pronto para ser peneirado e de repente utilizado na agricultura. Leva até 100 dias para o resto de comida virar adubo. E assim, o produto vai para clientes como Albert, agricultor de orgânicos da vizinhança. Adubo de resíduo orgânico é maravilhoso.
Existe uma diversidade de nutrientes, não sendo reduzido a alguns componentes como nitrogênio, fósforo e potássio. É o que a planta precisa, ela vai encontrar nesse composto o que ela precisa para germinar. Dessa vez, quem precisa do adubo são as sementes de abóbora e pimenta cambuci. Tem ainda as mudas de alface que vão crescer nos canteiros. Além das verduras, o Albert produz frutas como o mirtilo e punks, plantas alimentícias não convencionais, como a taioba. A gente está no distrito de Parelheiros, no bairro do Barragem. A gente ainda está em São Paulo. E a gente produzir alimento aqui é um desafio imenso. Ao fim da colheita, a cidade que cedeu os resíduos recebe de volta uma cesta cheia de alimentos. A gente tem a couve, o milho, nós temos a abóbora, cebolinha como tempero e beterraba. A gente precisa de mais gente apoiando a nossa iniciativa para que a gente possa fazer exatamente com que isso tudo circule e retorne para o campo de uma maneira de adubo e transformar isso em alimento. Quando esse trabalho começou em 2020, a Marina e o Adriano tinham 27 fornecedores de resíduos. Hoje, esse número já é 4 vezes maior.